Vamos para a última parte dessa aula, que está tratando sobre a análise da carteira, esse recurso do sistema que tem nos ajudado a tomar boas decisões nos nossos investimentos. Eu vou aqui abrir na tela do sistema a análise da carteira e hoje nós vamos ver esse campo em específico, que são os resultados financeiros. Lembrando que esses resultados financeiros eles já tinham no sistema antes de ser implementado nesse lugar de análise da carteira, a análise mensal e a evolução. Esses resultados já existiam e foram agregados a esse menu de análise da carteira. Então nós vamos abrir aqui. Nós temos essa tabela aqui que pode nos ajudar a tomar algumas decisões e conhecer como anda a evolução desses rendimentos e proventos também. Eu particularmente uso para ter uma noção de quanto eu estou recebendo por mês de cada ativo e nos grandes grupos também, porque ele dá as informações bem organizadas e eu posso visualizar de uma forma bem fácil, bem rápida. Eu vou dar uma passada geral aqui nos campos. Nós temos aqui aquele campo de praxe, que é o início, que seria o mês de início. Eu vou colocar aqui janeiro e colocar 10 meses, também como a gente tem feito nas últimas análises. Aqui nós temos como selecionar também os ativos por carteira completa, então ele vai pegar uma visão geral. Por contas, ele vai me dar a oportunidade de filtrar por contas, né? Talvez você queira enxergar, né, nesse relatório apenas uma das contas por uma questão de organização, né? Digamos que eu quisesse enxergar só os que eu tenho comprado na corretora Rico. Então eu aplicaria esse filtro. Eu vejo que isso seria útil, talvez, para quem controla os investimentos, assim como eu controlo, né, o investimento de duas pessoas no sistema. Talvez eu faça uma aula extra sobre isso, mostrando como eu faço na minha casa, né, eu controlo os investimentos da minha esposa e os meus usando uma conta do MD. Lembrando que isso não é tão recomendado. O ideal seria ter duas contas para fazer esse controle, porque isso impacta na apuração de imposto de renda, isso impacta no ajuste anual de imposto de renda, no relatório de ajuste anual. Então, talvez eu faça nos próximos dias uma aula extra mostrando como eu faço esse controle individualizado mesmo usando uma só conta. Lembrando mais uma vez, eu não estou indicando isso, vou apenas mostrar como eu faço. Então, talvez esse filtro seja interessante para você que faz como eu faço. Então eu aplicaria esse filtro para filtrar só pela corretora Rico, pela corretora Modal, qualquer uma que seja. Então eu vou deixar sem esse filtro aqui, eu quero a carteira completa. Posso selecionar as operações, se eu quero só as operações normais, só day trade. Isso é um relatório bem interessante para quem faz day trade e quer um relatório que isole essas operações em um só relatório. Então aqui, como a gente não tem nenhuma operação de day trade, eu vou colocar os dois, normais e DT seria o day trade. E aqui a gente tem como selecionar a apuração pela data de liquidação ou de operação. Isso vai influenciar em algumas coisas, né? Nós sabemos que tem regras distintas para a data a ser considerada, por exemplo, para o limite de isenção, para o imposto de renda, né? Então, tem algumas regrinhas que nós já falamos no decorrer do curso que a gente pode usar para enxergar pela data de liquidação ou pela data da operação. Aqui a gente pode escolher não observar esse quadro com o detalhamento por ativos, então a gente veria só os grandes grupos, né, rendimentos e proventos de ações, FIIs e aglutinaria. Aqui é quando eu quero ter uma visão mais geral e não quero enxergar tanto os ativos de forma individual, então eu desativo ou ativo esse olhinho aqui e ele me esconde os ativos e me dá só os grupos, né? Aqui eu posso exportar esses resultados para um arquivo XLS de Excel, que eu posso trabalhar esses dados da forma como que eu quiser no Excel, né, fazendo uso dessa informação. E aqui o quadro de impressão, que é um quadro normal de impressão, não tem nada demais. Então aqui como que eu gosto de analisar esse quadro, né, e como eu gosto de usar essas informações. Por exemplo, aqui nós temos como ver essa evolução dos rendimentos e proventos, né? Se eu pegar essa primeira linha aqui, eu já estou vendo que em janeiro eu recebi 195, né? Que somou rendimentos e proventos. Quando ele fala rendimentos e proventos, ele fala das ações e dos FIIs, né? Então eu tive esse total e eu posso ir acompanhando, né? Em fevereiro eu tive tanto, março eu tive tanto, abril já aumentou, maio diminuiu um pouquinho, né? E assim por diante até chegar no totalizador que eu posso ver aqui. Eu gosto de analisar assim,
poxa, eu estou em outubro, será que eu já passei aquilo que eu recebi no ano anterior em proventos e rendimentos e proventos? Eu vou tentar colocar aqui, mas eu creio que não vai aparecer muita coisa, porque a nossa conta é exemplificativa, então muitas vezes ela não tem os dados carregados. Mas digamos que eu filtrasse aqui janeiro de 2020 e pedisse por 12 meses e pedisse para carregar, ele me mostraria um valor aqui, digamos que R$ 2.000 de rendimentos e proventos que eu recebi durante esse ano de 2020. E aí eu gosto de comparar quanto eu já recebi em 2021, né? Vou colocar aqui janeiro de 2021 como estava antes, e aí digamos que poxa, eu recebi 2.000 no ano inteiro de 2020 e já estou recebendo 4.185 aqui em outubro de 2021. Então, eu já tive 2 vezes mais praticamente do que eu tinha recebido em 2020. Então, esse tipo de insight que eu gosto de retirar desse relatório de resultado da carteira. Lembrando que eu posso também ver as apurações de imposto de renda aqui, das operações que eu fiz, isso por mês, ó, vai aparecendo os impostos pagos por mês aqui nos meses que eu fiz as operações. E antes disso ele mostra também o resultado dessas operações, né? O mês que teve operações, ele mostra aqui, se eu for dar uma passeada por esse totalizador aqui, eu tenho que só de resultado de operações eu tive R$ 1.600 nessa carteira de operações que eu fiz, que dependeram mesmo de uma operação minha, de uma venda, de um trade, vamos colocar assim. Esse aqui é meu total de renda passiva, vamos colocar assim, né? Que englobou 1.500 vindos de ações, 2.671 vindo dos FIIs, que fez esse total de 4.000. E a parte que dependeu de mim, das minhas atitudes como investidor de fazer esse dinheiro, foi R$ 1.600. E aqui embaixo o totalizador do ano até agora, né? Considerando as operações realizadas e a renda passiva, nós temos aqui 5.700 e pouco recebidos. Então eu gosto de fazer essas comparações, né, utilizando os períodos aqui para poder também me motivar como investidor, levar para uma reunião de família com a minha esposa esses valores para que a gente possa se motivar a cada dia estar investindo mais e melhor, né, e tomando melhores decisões que ao final vão gerar um relatório desse daqui que a gente vai ver crescimento, que a gente vai ver os valores aumentando, né, com o passar dos anos. Eu me imagino assim, daqui a uns 5 anos, olhando esses relatórios, né, e vendo assim, poxa, você já pensou você pegar, imprimir relatórios de 5 anos para trás e poder ver que você teve um crescimento saudável, rendimentos e proventos, a sua renda passiva aumentando. Então é muito legal você poder ter essa informação histórica também. Lembrando que tudo que a gente faz no sistema, né, todas as ferramentas que nós já vimos até agora, das estratégias de alocação, da análise da carteira, os índices, tudo que nós estudamos, no final das contas é para chegar nesses resultados aqui. Então isso daqui ele vai ser um reflexo de como você está cuidando da sua carteira, como você está analisando, de como você está escolhendo seus ativos, compondo as suas estratégias, rebalanceando a sua carteira de maneira adequada. Então, se você não vê esses números aqui evoluindo, né, esses valores de rendimentos e proventos crescendo ao longo do tempo, pode ser um bom indicativo de que você precisa dar mais atenção para sua carteira, né? Fazer melhores escolhas de ativos, rebalancear sua carteira de uma forma mais intencional. Nós vimos várias ferramentas aqui nas aulas anteriores que vão, no final, como eu disse, isso aqui é mais um resumo do que aconteceu na nossa carteira com relação aos rendimentos e proventos. Então a gente chega ao final de mais essa aula que tratou da análise da carteira, essa ferramenta poderosa que nos ajuda a tomar melhores decisões, né, e acompanhar a nossa carteira, como eu sempre gosto de dizer, de uma forma mais assertiva e que gerará melhores resultados no final de tudo. Tem um ditado que diz que os olhos do dono é que engorda o gado, então nós temos sempre que estar de olho no nosso gado, no nosso rebanho aqui de ativos, para que a gente possa tomar melhores decisões e ver esse nosso patrimônio crescer a contento. Então, se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários abaixo da aula, ou então, melhor ainda, interagir conosco lá no Telegram e no WhatsApp, que nós respondemos quase que instantaneamente o pessoal, e nós temos interagido bastante lá e tirado as dúvidas de vocês por lá, né? O bom por lá é que você
já interage com amigos que também usam o MD e a gente pode criar uma comunidade bem bacana lá. Até a próxima aula.